A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que a palavra rema e a palavra logos são a mesma coisa. São duas palavras gregas utilizadas no Novo Testamento que são traduzidas como palavra. Existe uma doutrina que diz que a palavra rema é uma palavra revelada de Deus de maneira específica para uma pessoa em uma determinada situação, enquanto a palavra logos seria uma revelação geral da parte de Deus para a humanidade. Seria toda a Bíblia, todo o conhecimento teórico da palavra de Deus seria logos. Mas nós vamos ver que a Bíblia nos mostra que essas duas palavras são a mesma coisa. E existem alguns textos que trazem a palavra rema e outros que trazem a palavra logos. Nós vamos ver alguns deles. Primeiro, nós vamos ver Hebreus 11:3, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Veja que pela palavra de Deus o universo foi criado. Então essa palavra aqui é rema. E é um texto que as pessoas utilizam muito para dizer que a criação de Deus foi uma palavra direcionada, revelada para que tudo fosse criado. Outra palavra está em Lucas, quando diz assim: respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando o anjo foi até Maria e disse a ela que ela teria um filho, e esse filho seria o Salvador do mundo, Maria está dizendo para o anjo aqui: seja feito conforme a tua palavra. Aqui também está, a palavra utilizada aqui é rema. Então seria uma palavra específica, revelada a Maria. Também em Lucas 5:5, quando Jesus disse para Pedro que ele deveria lançar a rede em um determinado lugar, e Pedro responde para ele: Senhor, eu tentei pescar a noite toda e nada apanhei, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Ali também é rema. Então seria uma palavra revelada da parte de Deus. Mas nós vamos ver aqui que muitos outros textos se utilizam da palavra logos e que também falam de uma revelação da parte de Deus. Um deles também está em Lucas, que diz assim: o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Também quando o anjo levou a Zacarias, o sumo sacerdote, a revelação de que ele teria um filho que se chamaria João Batista e que seria o precursor, que anunciaria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E o anjo disse aqui para Zacarias: você vai ficar mudo porque não creu nas minhas palavras. Então foi uma palavra de revelação para Zacarias, uma palavra específica direcionada de Deus para ele. E essa palavra aqui é logos, não é rema. Uma outra palavra que também nos mostra que logos e rema são as mesmas coisas, têm o mesmo significado, está em João no capítulo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Veja que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele se manifestou. E diz aqui no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo. E ele vai dizer também, nós acabamos de ler, que o mundo foi feito por ele. Por quem? Pelo Verbo, que estava com Deus e que era Deus. Então, se nós vimos no capítulo 11, verso 3 de Hebreus, que os mundos ou o universo foi criado pela palavra de Deus, que é rema, aqui está dizendo que foi por meio do Logos, porque essa palavra verbo aqui, em todos os versículos que ela aparece, é a palavra grega logos, que foi traduzida por verbo. Nós vemos também que no capítulo 12 de Coríntios, da primeira carta, Paulo cita 9 dons espirituais que são distribuídos sobre a igreja. Então, quando Paulo fala da palavra de conhecimento, ele utiliza-se da palavra logos. E essa palavra de conhecimento ela é uma revelação específica para uma determinada situação. Por exemplo, uma pessoa que está enferma, está doente e ela não diz para ninguém a respeito desta enfermidade. E Deus então revela para uma outra pessoa a enfermidade que essa pessoa está sofrendo. Isso é uma palavra de conhecimento, porque ela é dada de maneira sobrenatural. A palavra de conhecimento não pode ser adquirida por conhecimento teórico, pelo muito estudar, mas é uma revelação da parte de Deus. E aqui Paulo se utiliza da palavra logos. Então dizer que rema é uma revelação específica e logos é uma revelação geral, que não é de maneira específica, está errado. As duas palavras são utilizadas com os mesmos significados. Também nós vamos ver aqui no capítulo 4 de João o seguinte: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então aquele homem ali, um oficial do rei, clamou a Jesus que curasse o seu filho. E quando Jesus disse, vai que o teu filho está curado, a Bíblia diz que aquele homem creu na palavra de Jesus. Uma palavra específica, direcionada para aquele homem. E essa palavra também é logos. Então veja que tem o mesmo significado. A Bíblia também fala da parábola do semeador, que ele saiu a semear e várias dessas sementes caíram em diferentes terrenos. E essas sementes, Jesus diz que são a palavra de Deus, e ali ele se utiliza de logos. Então veja que a palavra de Deus, ela é uma semente. Se nós guardarmos no coração, ela produzirá o seu fruto. Ela sempre produzirá o seu fruto, porque ela é viva e eficaz. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, porque divide juntas e medulas, espírito e alma, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. E essa palavra ali também é logos. Então veja que ela é viva e eficaz. A Bíblia diz no capítulo 4 de Provérbios, filho meu, atenta-te para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos. Não os deixes apartar dos teus olhos,
guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Então veja que a palavra de Deus é vida e é saúde. Só é preciso que nós guardemos essa palavra no nosso coração. E Marcos, no capítulo 4 ali, quando ele fala da parábola do semeador, ele diz que aquela semente que caiu em terreno rochoso, ela logo cresceu, mas o sol matou aquela semente. O sol ali são as perseguições e as angústias que fazem com que algumas pessoas não perseverem e por isso essas pessoas não produzem frutos e morrem. A palavra morre no seu coração. Então ali também Marcos está dizendo que ela cresceu logo. Então nós devemos crer na palavra de Deus como a revelação de Deus para nós. O que nós temos que fazer é nos alimentar dessa palavra, guardar no nosso coração e deixar que ela produza o seu fruto. Em Mateus também no capítulo 7, Jesus nos ensina que aquele que ouve a palavra dele e põe em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva, o vento, a enchente, bate com ímpeto contra essa casa e ela não é abalada. Mas aquele que ouve a sua palavra e não coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, que vindo a chuva, o vento forte, a enchente, bate com ímpeto contra essa casa e grande é a sua ruína. E essa palavra utilizada por Jesus também é logos. Então nós temos que ouvir a palavra e colocá-la em prática, porque assim ela irá produzir os frutos que ela deseja produzir. Assim a nossa casa, a nossa vida não será abalada quando as tribulações vierem. Então Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.